A brisa da manhã em Washington, D.C. parecia mais leve naquele sábado. O sol começava a refletir nas janelas de vidro espelhado do edifício Highmont Residence, um condomínio de luxo situado em uma das áreas mais caras da cidade. Alana Brooks, 26 anos, vestia um blazer bege e calça social preta. Tinha acabado de chegar de um café da manhã de negócios. Carregava em uma mão a pasta com seus documentos de trabalho e na outra o celular e as chaves de casa. Ela digitava o código da portaria quando ouviu a voz autoritária atrás de si. "Ei, moça! Posso saber o que está fazendo aqui?" Alana virou-se. Dois policiais brancos aproximavam-se rapidamente. Um deles, o oficial Keller, com a mão no coldre. O outro, oficial Morris, já com uma postura de enfrentamento. "Boa tarde, senhores. Eu moro aqui. Apartamento 1701. Só estou entrando em casa." "Você mora aqui?" Morris deu uma risada curta, sarcástica. "Você tem certeza disso? A gente recebeu uma denúncia de possível tentativa de invasão." Alana franziu a testa. "Denúncia? Eu moro aqui desde 2020. Posso mostrar meus documentos. Minha chave está aqui. Olhem." Ela levantou as chaves, mantendo a calma, mas sentindo o coração acelerar. Sabia que aquele tipo de abordagem não era nova. Já tinha ouvido histórias parecidas demais. "Coloca isso no chão agora!" gritou Keller. "Mãos na cabeça! Vira de costas!" "Mas eu estou tentando mostrar." "Agora!" Ele sacou as algemas. Sem mais diálogo, os dois a empurraram contra a parede fria da portaria. O segurança do prédio, um homem latino visivelmente nervoso, apenas observava. Alana tentou argumentar, mas as palavras saíam presas na garganta. O metal gelado das algemas apertou seus pulsos com violência. "Vocês estão cometendo um erro. Isso é abuso. Eu posso provar quem eu sou", insistiu, com a voz falhando. "Você pode provar tudo isso na delegacia", disse Morris, sem encará-la. Passavam pessoas na rua. Algumas pararam, sacaram celulares. Ninguém interveio. Uma mulher branca com uma sacola de compras passou olhando com desconfiança. "Ela parecia mesmo suspeita", murmurou para outra mulher. Alana sentiu a humilhação como um soco no estômago. Não era só a dor física das algemas que a fazia tremer. Era a dor de ser tratada como alguém invisível, sem direito à palavra, sem direito a existir em um lugar que havia conquistado com seu esforço. Foi então que ela olhou para o segurança, que ainda hesitava na porta, e disse, com firmeza: "Meu nome é Alana Brooks. Liga para meu pai. Agora. Ele é o diretor-geral da CIA. E vocês dois estão prestes a perder tudo." Keller e Morris se entreolharam. Por um segundo, a convicção firme de Alana os desarmou, mas não o suficiente para soltá-la. Eles riram. "Claro, princesa. E eu sou o presidente dos Estados Unidos." Mas o que aconteceria nos minutos seguintes mudaria completamente a vida de todos ali. Para sempre. A dor nos pulsos já irradiava pelos braços. As algemas estavam apertadas demais. O rosto de Alana estava virado para o chão frio da portaria, os joelhos quase cedendo. Cada segundo naquela posição era mais um corte invisível em sua dignidade. Mesmo assim, sua mente permanecia firme. Ela tinha sido treinada para pensar com calma sob pressão. Não era apenas uma jovem negra injustamente algemada. Era filha de Edward Brooks, diretor-geral da CIA. E mais do que isso, uma mulher que havia crescido cercada de protocolos de segurança, inteligência e controle emocional. Com um canto do olho, ela viu seu celular no chão, próximo ao seu pé. Estava desbloqueado. "Senhores", disse com a voz controlada, "se eu tiver direito a um telefonema antes de vocês me levarem à delegacia, eu gostaria de fazê-lo agora." "Você não está presa ainda", respondeu Keller com desdém. "Mas já que está tão insistente, faz a ligação aí. Vamos ver esse seu papai da CIA", zombou fazendo aspas com os dedos. "Viva a voz", exigiu Morris de braços cruzados. "Vai que a gente precisa rir um pouco." Alana se ajoelhou com dificuldade, pegou o celular com os dedos trêmulos e discou um número que sabia de cor desde os 12 anos. Apertou o botão do Viva Voz, chamando uma, duas, 3 vezes.
Vai dizer que ele está ocupado espionando a Rússia? Provocou Keller, rindo alto. Na quarta chamada, uma voz firme atendeu. Brooks. Pai, disse Alana, tentando manter a compostura. É a Alana. Estou algemada na portaria do meu prédio. 2 policiais me abordaram e me prenderam sem justificativa. Disseram que receberam uma denúncia. Não quiseram ver meus documentos. O silêncio do outro lado foi breve e pesado. Você está ferida? Fisicamente não. Mas eles... A voz do diretor mudou de tom. Virou gelo e aço ao mesmo tempo. Onde exatamente você está? Me dê o endereço completo. Ela disse em voz clara. Os 2 policiais pararam de rir. Nome dos agentes. Agora. Ela hesitou, então olhou para o crachá de um deles. Oficial Keller, e o outro é Morris. Do outro lado da linha, apenas uma resposta seca. Fique onde está. Não diga mais nada. A ligação caiu. Os policiais começaram a se entreolhar. O riso havia sumido dos rostos. Que palhaçada é essa? Isso é uma gravação? Você contratou alguém para fingir? Se quiserem continuar achando que é um blefe, fiquem à vontade, respondeu Alana, erguendo o rosto. Mas espero que saibam o que acontece quando alguém prende a filha do diretor da CIA à força, sem mandado, sem motivo e com uso abusivo de autoridade. Lá fora, sirenes ecoaram ao longe. O som se aproximava. E pela primeira vez naquela manhã, os policiais sentiram medo. O som das sirenes se aproximava rápido. Não eram viaturas comuns. Eram pretas, blindadas, sem identificação visível. Um SUV preto parou com força em frente ao prédio. 3 homens de terno escuro e óculos escuros desceram rapidamente, cada um com um distintivo da Agência Central de Inteligência pendurado no pescoço. Os moradores começaram a sair às janelas. O porteiro já não sabia onde se esconder. Do lado de dentro, os 2 policiais tentavam manter a postura, mas a tensão era visível. Ombros rígidos, mãos suando, olhares inquietos. Oficiais Keller e Morris, disse um dos agentes da CIA, sem elevar a voz. Estamos assumindo esta ocorrência. Com base em quê? Retrucou Keller, tentando manter firmeza. Estamos respondendo a uma denúncia legítima de tentativa de invasão. O agente apenas levantou um tablet e mostrou a tela com as informações. O nome da cidadã algemada é Alana Michelle Brooks, moradora do apartamento 1701, neste edifício. Filha de Edward Brooks, diretor-geral da Agência Central de Inteligência. Registro civil, contrato de aluguel em nome dela. Documentos do prédio confirmam. Nenhum histórico criminal. Nenhuma ocorrência em aberto. O rosto de Morris perdeu a cor. Keller tentava disfarçar, mas dava 2 passos para trás sem perceber. Alana olhou para os 2 com um misto de raiva e dor. Vocês não quiseram meu nome. Não quiseram meus documentos. Não quiseram minha palavra. Mas agora vocês têm tudo. Ainda assim, estou algemada. Um dos agentes se aproximou e, com todo cuidado e respeito, soltou as algemas dos pulsos dela. Senhorita Brooks, em nome da agência e do Estado, lamentamos profundamente este abuso. Está tudo bem? Precisa de atendimento médico? Ela massageou os pulsos avermelhados e respondeu com firmeza. O que eu preciso é de justiça. Não é a primeira vez que isso acontece com alguém como eu. Mas talvez seja a última vez que eles façam isso com alguém. Os agentes da CIA se entreolharam. Um deles caminhou até os 2 policiais e falou, desta vez, com a autoridade que corta o ar. Entreguem suas armas e distintivos. Agora. Estão sendo afastados por abuso de autoridade e violação de protocolo. Isso é um erro, tentou argumentar Keller. O único erro aqui foi o de vocês. E ele vai custar caro. Enquanto os 2 eram desarmados, os olhares de transeuntes e moradores eram de incredulidade. O caso tomava forma. Uma simples abordagem racista que, por ironia do destino, recaiu sobre a pessoa errada para eles. Ou talvez, sobre a certa. A rua da frente do edifício Highmont Residence já estava parcialmente bloqueada. Em menos de 20 minutos após a ligação de Alana, 2 viaturas federais, 3 SUVs da CIA e uma equipe do Serviço de Proteção Especial
cercaram a área. O ar carregava uma sensação de algo fora do comum, como se algo muito maior estivesse em jogo. Moradores filmavam discretamente das janelas. Curiosos começavam a se aglomerar do outro lado da rua. O nome CIA circulava em sussurros, como se todos estivessem testemunhando o desfecho de um filme. Mas para Lana, era uma realidade crua demais. Dentro do saguão, os dois policiais agora estavam de costas para a parede, em silêncio, enquanto um agente da CIA lia em voz alta os termos do afastamento provisório. Oficiais Keller e Morris estão sendo oficialmente retirados da cena e afastados de suas funções por suspeita de conduta abusiva, motivada por perfil racial, violação do protocolo de abordagem e uso excessivo de força. Uma investigação federal será conduzida com prioridade máxima. Os dois tentaram protestar, mas foram ignorados. Dois agentes federais os conduziram até uma das viaturas. Foram separados, algemados com o mesmo equipamento que haviam usado minutos antes para prender a Lana. O som do clique metálico ecoou como uma ironia dolorosa. Enquanto isso, a Lana foi conduzida até a calçada, agora cercada por homens e mulheres da segurança da CIA. Um deles colocou um sobretudo sobre seus ombros. Senhorita Brooks, já estamos com tudo sob controle. Vamos levá-la para a sede da agência. Seu pai a aguarda. Ele quer vê-la em segurança imediatamente. Ela assentiu, sem dizer uma palavra. Ainda sentia o calor da humilhação no rosto, as marcas vermelhas nos pulsos, o peso da lembrança. Mas havia também algo novo se formando. O início de uma resposta. Ao entrar no carro, olhou pela janela uma última vez para os policiais, que agora tinham os rostos baixos, como quem sabia que havia cruzado a linha sem volta. O veículo arrancou em direção à sede da CIA. Dentro, o silêncio era respeitoso. Nenhum agente ousava interromper aquele momento de recolhimento. Alana observava a cidade pela janela com um único pensamento. Hoje fui tratada como suspeita por ser negra e estar no lugar certo. Agora, eles vão aprender que o racismo tem um preço, e eu vou cobrar centavo por centavo. Não demorou nem uma hora. As imagens feitas por moradores do prédio e transeuntes já estavam em todos os cantos da internet. Vídeos mostrando a Lana sendo algemada à força na portaria do próprio edifício, tentando explicar calmamente que morava ali, foram compartilhados no X, antigo Twitter, Instagram e TikTok, com legendas indignadas. Negra, rica e moradora. Ainda assim, tratada como criminosa. Até quando? Ela disse que era filha do diretor da CIA. Eles riram. Agora estão presos. As hashtags subiram para os trending topics em menos de 2 horas. Influenciadores, jornalistas, artistas e até políticos começaram a se pronunciar. O caso ultrapassou as barreiras do país. Manchetes internacionais pipocavam. Filha de diretor da CIA é algemada por racismo em frente ao seu prédio de luxo. The Guardian. Erro fatal. Policiais racistas prendem mulher negra e descobrem que ela é filha do topo da inteligência americana. Le Monde. Nos bastidores do jornalismo investigativo, vazamentos começaram a acontecer. Alguém da própria corporação da Polícia Metropolitana repassou à imprensa os nomes dos policiais envolvidos. Oficial Jonathan Keller e oficial David Morris. O nome de ambos foi parar nas redes em minutos. As fotos de seus crachás e os registros anteriores de abordagens suspeitas, antes ignorados ou arquivados, vieram à tona como uma avalanche. Descobriu-se que Keller já havia sido denunciado 3 vezes por uso excessivo de força, todas arquivadas por falta de provas. Morris, por sua vez, havia sido filmado em 2023 empurrando um adolescente negro durante uma blitz. O vídeo havia sido removido da internet na época. Agora nada podia ser enterrado. Grupos de direitos civis como a ACLU e o Black Lives Matter convocaram protestos para o dia seguinte. A porta do departamento de polícia foi coberta de flores, velas e cartazes. Não por luto, mas como forma de resistência. Em letras grandes, ela sobreviveu.
Mas e as que não sobreviveram? Enquanto isso, Alana permanecia em um local seguro, protegida, mas acompanhando tudo. Viu seu rosto em capas de jornais, noticiários e postagens emocionadas de outras mulheres negras dizendo: "Eu me vi nela." E pela primeira vez, ela chorou. Não pela dor, mas porque sabia que sua história agora pertencia a algo maior. E que a humilhação que sofreu estava se transformando em arma, em bandeira, em grito. Do outro lado da cidade, Keller e Morris viam seus rostos nas mesmas telas. Mas para eles, os comentários eram outros. Justiça sendo feita. Covardes fardados. O sistema protegeu vocês por tempo demais. Agora acabou. A sociedade não os perdoaria. E a justiça logo os alcançaria também. No dia seguinte, a sede da Corregedoria Geral da Polícia Metropolitana amanheceu cercada de câmeras. O caso já não era mais uma simples ocorrência. Era uma ferida exposta na estrutura policial de um país que ainda se recusava a olhar no espelho. A Corregedoria abriu um processo disciplinar urgente contra os oficiais Keller e Morris. Foi simbólico. E também tardio. Pela primeira vez, com os olhos do mundo observando, a impunidade não teve para onde correr. Do lado da Agência Central de Inteligência, a abordagem foi diferente. Silenciosa, precisa, implacável. Por ordem direta do diretor Edward Brooks, um homem que, pela primeira vez na carreira, não falava apenas como chefe da maior agência de inteligência do país, mas como pai ferido de uma filha humilhada. Foi iniciada uma investigação paralela e profunda. Arquivos que haviam sido esquecidos, denúncias abafadas, vídeos silenciados. Tudo veio à tona. O que encontraram foi desolador. Oficial Keller, em menos de 5 anos de serviço, havia registrado 23 abordagens a cidadãos negros em bairros nobres. Nenhuma delas resultou em prisão formal. 9 das vítimas haviam registrado queixas de abuso, mas nenhuma prosperou. Oficial Morris aparecia em 2 boletins internos por conduta racista. Um deles envolvendo uma mulher transnegra que teve o vestido rasgado durante uma revista. O caso nunca foi levado à frente. As vítimas desses episódios começaram a aparecer, uma a uma. Rostos anônimos que carregavam a mesma marca. A da humilhação silenciosa, da raiva engolida, da sensação de impotência diante de um fardado que não via a humanidade em seus olhos. Uma mulher de 52 anos deu uma entrevista à TV chorando. Ele me mandou sentar na calçada, com meu vestido novo, só porque eu estava esperando o Uber na frente de um hotel. Eu chorei, eu pedi para ele não fazer aquilo. Mas ele dizia que era para minha segurança, que eu devia saber o meu lugar. Alana assistia tudo da sede da CIA, com os olhos marejados. Ela não era a única, apenas a que teve sorte. Sorte de ter o pai certo, no cargo certo, com poder suficiente para reverter o destino que tantos outros não conseguiram escapar. O tribunal estava lotado. O caso Estado versus Keller e Morris havia se tornado símbolo de uma luta antiga, uma que começava muito antes da prisão de Alana e que se estendia pelas veias abertas da sociedade americana: o racismo institucional. Na primeira fila, Alana se sentava com os olhos fixos nos 2 homens que haviam lhe tirado a dignidade por alguns minutos, mas haviam carregado uma vida inteira de preconceito nos gestos. Não olhavam para ela, não conseguiam. O promotor federal foi claro. O que vimos aqui não foi um erro de procedimento. Foi um padrão, uma prática sistemática de abuso racial disfarçada de segurança pública. Os réus, além de cometerem abuso de autoridade, praticaram cárcere privado, falsidade ideológica e violação de direitos civis. E tudo isso por julgarem que uma mulher negra não poderia morar em um prédio de luxo. A defesa tentou argumentar equívoco, pressão no serviço, falta de malícia. Mas o país já não aceitava mais desculpas polidas para ódio mascarado de dever. Com o histórico exposto, os depoimentos de outras vítimas, os vídeos, a pressão da mídia e o peso político do caso, o juiz federal foi firme. Esta corte não pode ignorar a gravidade dos atos cometidos,
nem a dor imposta à vítima e à sociedade. Diante disso, a prisão preventiva é mantida, fiança negada. As palavras caíram como um silêncio pesado no tribunal. Alana fechou os olhos e sentiu as lágrimas virem. Não por alívio, mas por exaustão. Aquela vitória não trazia alegria. Ela sabia que o cárcere dos 2 policiais não era capaz de libertar todas as pessoas negras que ainda vivem acorrentadas pelo medo, pelo preconceito, pela constante suspeita de existirem no lugar errado. Na tarde seguinte, a Polícia Metropolitana divulgou nota oficial confirmando a demissão dos oficiais Keller e Morris por conduta incompatível com a função pública, abuso de poder e ações movidas por discriminação racial. Na internet, o nome de Alana virou símbolo. Em cartazes, protestos e painéis de ONGs, seu rosto era estampado com frases como "Ela sobreviveu e ela falou". O racismo fardado também sangra. A justiça não apaga, mas pode interromper. O sistema, pela primeira vez em muito tempo, havia olhado para uma mulher negra e ouvido. Mas o que ela mais queria agora era silêncio. Foram semanas difíceis. Mesmo com a condenação dos ex-policiais, Alana não conseguia dormir uma noite inteira. O apartamento onde tudo aconteceu parecia agora contaminado, como se, ao cruzar aquela portaria, ela revivesse a humilhação repetidamente, como um ciclo que não se quebrava. Começou a evitar o elevador. O espelho do hall de entrada lhe dava náuseas. Na primeira vez que desceu sozinha após o incidente, teve uma crise de pânico. Sentiu as pernas tremerem, a respiração falhar e caiu de joelhos ao lado da lixeira, chorando baixinho. Ela que cresceu em ambientes de alta segurança, que conhecia de perto corredores do poder, agora tinha medo de andar na própria rua. Não pelo que poderia acontecer, mas porque já sabia que pode acontecer. Foi encaminhada a uma psicóloga pela própria CIA. O laudo clínico foi taxativo: transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade severa e insônia crônica induzida por trauma social. Mas o que o laudo não dizia era o mais difícil de expressar. Não o medo de existir, mas de existir onde dizem que você não deveria. Não importava seu sobrenome, o nome do pai, sua conta bancária, seu endereço. Para aqueles homens, ela era invisível como cidadã, mas visível como suspeita. Seus advogados entraram com um processo cível contra o Estado e contra os ex-policiais, exigindo indenização pelos danos morais, psicológicos e constrangimento público. A petição era clara e crua. Não estamos apenas falando de um erro. Estamos falando de um sistema que falha sempre contra os mesmos. Alana Brooks foi algemada como uma criminosa, exposta como invasora, descredibilizada por sua cor e tratada como ameaça em sua própria casa. O Estado tentou propor um acordo extrajudicial, mas ela recusou. Queria que fosse público. Queria que a vergonha também fosse deles. Queria que o processo virasse documento histórico. Durante a audiência de conciliação, seu depoimento emocionou o país. Eles não me pediram nenhum documento. Eles me pediram que eu explicasse o que eu era. E mesmo quando disse, eles me negaram o direito de existir ali, eu tive que gritar meu sobrenome para não ser levada como tantas outras, que não tem quem grite por elas. Hoje eu durmo com medo de que, da próxima vez, nem o meu nome salve. Alana venceu o processo. A justiça determinou uma indenização de 4,2 milhões de dólares por danos morais, constrangimento público, prejuízos psicológicos permanentes e violação de direitos civis. Mais do que o dinheiro, o que importava era o reconhecimento de que a dor dela era legítima, real e, finalmente, levada a sério. Ela doou grande parte da indenização a organizações que acolhem vítimas de violência policial e criou o Instituto Ela Mora Aqui, uma ONG voltada a oferecer apoio jurídico, psicológico e emocional a mulheres negras vítimas de racismo institucional. A ferida lá ainda doía, mas agora ela não sangrava sozinha. Agora cada passo dela servia para curar outras também. O nome dela ecoou além das manchetes. O caso Alana Brooks não era mais apenas uma tragédia pessoal. Era um divisor de águas.
O tipo de acontecimento que não podia ser enterrado no ciclo de indignação passageira que tomava as redes sociais. Aquele lamento público que durava poucos dias e depois era substituído por outro. Dessa vez a dor ficou. O impacto nas ruas foi imediato. Protestos aconteceram em mais de 30 estados. Milhares de cartazes levantados, gritos organizados, faixas com dizeres como: "Nós não somos exceções, somos maioria invisível." Se Alana fosse pobre, onde ela estaria agora? Racismo com farda ainda é racismo. No Congresso, deputados progressistas e representantes da comunidade negra propuseram a criação de uma comissão especial para a reforma policial nacional. Era uma medida que há anos dormia nas gavetas, barrada por lobbies, silenciada por discursos de casos isolados. Mas o caso de Alana não pôde ser ignorado. O impacto internacional pressionava. O próprio presidente fez um pronunciamento afirmando: "O que aconteceu com a senhora Brooks foi um reflexo doloroso do que ainda existe enraizado em nossas forças de segurança. Isso não é apenas inaceitável, é imperdoável. A reforma começa agora." O Departamento de Justiça publicou uma série de diretrizes emergenciais. Fim da abordagem por suspeita subjetiva em áreas nobres. Obrigatoriedade de gravação contínua em toda e qualquer abordagem. Criação de uma ouvidoria civil independente, com maioria composta por representantes da sociedade civil negra. Implementação do Protocolo Brooks, um conjunto de procedimentos obrigatórios para agentes em situação de possível viés racial. Suspensão imediata de agentes envolvidos em denúncias racistas, com investigação acelerada por órgão externo. Todos os policiais do país, desde os aspirantes até os veteranos com 30 anos de farda, deveriam passar por um intensivo de 90 dias de formação antirracista, com simulações, estudos de caso, debates com vítimas e acompanhamento psicológico. O programa foi batizado também com o nome dela. No início, houve resistência. Sindicatos policiais protestaram, alegando criminalização da profissão. Alguns agentes chegaram a abandonar os cursos, alegando lavagem ideológica. Mas a pressão da sociedade e a força simbólica do caso mantiveram o processo de pé. Nos corredores da CIA, Edward Brooks acompanhava tudo. Discreto, não concedia entrevistas, mas era visto frequentemente em reuniões com líderes políticos, pressionando, negociando, cobrando. Era pai ainda, mas agora também era agente de transformação. Enquanto isso, Alana participava ativamente da construção dos novos protocolos. Deu palestras para grupos de estudo, ajudou a escrever as diretrizes do treinamento, conversou com especialistas. Sua ONG, Ela Mora Aqui, ganhou apoio nacional e passou a oferecer consultoria jurídica e educacional para escolas de formação de policiais. Ela visitava delegacias, falava com oficiais, contava o que sentiu. "Não estou aqui para te chamar de racista. Estou aqui para te mostrar como é ser tratada como ameaça apenas por existir." Alguns a ouviam com empatia, outros com incômodo, mas nenhum saía ileso. Nas telas, nas ruas, nas salas de aula e nas instituições públicas, a imagem de Alana não era mais apenas a de uma vítima. Era a de um símbolo vivo, alguém que usou a dor para construir, a raiva para mover e a humilhação para confrontar estruturas inteiras. No fim do primeiro ano, o impacto era mensurável. A letalidade policial em bairros negros havia diminuído 18%. As denúncias de abuso passaram a ser processadas com o dobro da velocidade. 3 estados criaram leis estaduais com base no Protocolo Brooks. Pela primeira vez, o número de mulheres negras aprovadas em concursos públicos para a segurança dobrou. Era só o começo, mas era um começo com nome, rosto e memória. E ainda que nenhuma reforma fosse capaz de apagar a dor de ter sido algemada injustamente diante do próprio lar, havia algo maior agora. A certeza de que aquela dor não seria em vão. A cela era fria. A luz fluorescente no teto lançava sombras duras, quase cortantes.
Keller e Morris estavam separados. Isolamento obrigatório para agentes condenados por crimes contra direitos civis, principalmente quando suas vítimas eram negras. O sistema carcerário sabia que eles seriam alvos constantes dentro das grades. Desde o primeiro dia, a rotina deles foi marcada por um silêncio pesado e ameaçador. No pavilhão dos presos comuns, a notícia corria rápido. 2 ex-policiais racistas condenados por abuso. Vão pagar caro pelo que fizeram. Logo começaram as primeiras agressões, indiretas e diretas. Morris foi o primeiro a receber ameaças sutis, avisos no banho e no refeitório. Keller, mais arrogante, tentou ignorar, mas não conseguiu se esquivar de um grupo que o cercou no pátio e o espancou até desmaiar. Os guardas, por ordem da direção do presídio, os colocaram em celas de isolamento para proteger suas vidas físicas, mas não para aliviar a angústia mental. O isolamento trouxe um tipo diferente de tortura. Keller, que sempre se achou invencível, passou as noites ouvindo seus próprios pensamentos, numa espiral de culpa, medo e paranoia. Ele não tinha mais o respeito dos colegas policiais, não tinha emprego, nem família. Quase todos o abandonaram. A esposa pediu o divórcio levando as crianças. Seus antigos amigos passaram a evitar seu nome e os vizinhos olhavam para ele como um pária. Morris, por sua vez, sucumbiu à depressão profunda. Nas primeiras semanas, evitava as janelas, recusava as visitas do advogado e se isolava ainda mais. Uma noite, num desespero extremo, ele tentou o suicídio, tentando se enforcar com lençóis rasgados. Foi salvo por um carcereiro, mas o episódio revelou a profundidade do abismo para onde ele havia caído. No hospital penitenciário, entre aparelhos e remédios, Morris murmurava: "Eu não queria ser esse monstro. Eu só queria fazer meu trabalho." Mas as palavras ecoavam falsas, nem para ele mesmo. A vida que tinham construído, o uniforme, o respeito, o poder de uma farda, tudo se desfez em pó. Na cadeia, a rotina era o confronto entre o passado que não podia ser apagado e o presente que os esmagava. Eles tinham perdido tudo, não havia mais retorno. Seus nomes se tornaram sinônimos de vergonha, não só na imprensa, mas na boca das famílias, dos amigos, da sociedade. Ao visitarem a cela, os advogados tentavam discutir apelações, mas Keller e Morris já não eram os mesmos homens. O que restava era medo constante. Medo dos outros presos, medo de si mesmos, medo de uma vida marcada para sempre pela desonra e pelo fracasso. Enquanto isso, do lado de fora, Alana seguia sua luta, reconstruindo a dignidade que lhe foi arrancada e fazendo do trauma uma bandeira para milhões. E naquele silêncio das celas, os 2 ex-policiais enfrentavam o castigo mais cruel que poderiam imaginar. Morris estava sozinho na cela 14B, na penumbra do presídio estadual, quando a escuridão dentro dele tornou-se mais densa que o concreto ao redor. Dias sem visitas, sem sol, sem esperança. A depressão corroía cada pensamento, transformando memórias em punhais invisíveis. Ele via o rosto de Alana toda vez que fechava os olhos. Não mais como uma mulher injustiçada, mas como a personificação da sua ruína. No silêncio daquela noite, pegou os lençóis, rasgou-os em tiras e construiu uma corda frágil. Com as mãos trêmulas, amarrou a corda na grade da janela minúscula da cela. De joelhos, respirava pesado, tentando calar o grito interno que dizia que a vida não valia mais a pena. A sensação de queda foi rápida e cruel, mas ele não caiu no vazio. Guardas ouviram barulhos e invadiram a cela. Encontraram-no pendurado, os olhos revirados, a pele esbranquiçada. Foi cortado às pressas e levado para o hospital penitenciário. Lá, cercado por equipamentos frios e olhares médicos, Morris abriu os olhos pela primeira vez e murmurou sem forças: "Eu não queria ser esse monstro." Enquanto Morris lutava pela vida no hospital, do outro lado da cidade, sua esposa, Sandra, estava em casa, sentada numa cadeira, imóvel, com o telefone na mão. Ela havia recebido a ligação que nenhuma esposa espera. Seu marido está hospitalizado. Tentou suicídio na prisão. Sandra chorava, não só pela vida dele,
mas pela vida que perderam juntos. As 3 filhas pequenas não entendiam por que o pai não voltava para casa. Os vizinhos cochichavam, apontavam. A criança mais velha ouviu a palavra racismo pela primeira vez e não entendeu, mas sentiu o peso. Sandra se sentia culpada. Tinha acreditado no marido, apoiado seu trabalho, ignorado sinais de que ele carregava um lado obscuro. Ela sabia que, no fundo, ele se perdia entre o orgulho da farda e o ódio que ele mesmo não admitia sentir. Nas reuniões da escola, entre pais e professores, o nome de Morris já vinha associado à humilhação pública. Seu pai não é mais policial, diziam. Ele foi preso por racismo, cochichavam. Sandra, uma mulher negra, também enfrentava seu próprio julgamento. Como a esposa de um homem condenado por racismo, onde eu me encaixo? Pensava dilacerada. O divórcio foi inevitável. A família, antes unida por laços tênues, desfez-se em pedaços. Enquanto isso, Keller, na cela vizinha, tentava manter uma fachada. Orgulhoso e amargurado, recusava ajuda. Para ele, reconhecer o erro era admitir fraqueza. Porém, mesmo a arrogância começou a se desfazer. Recebeu poucas cartas, das quais uma era da mãe idosa, que escreveu pedindo perdão pela farda que o cegou. Mas Keller respondia com silêncio. O contato com a filha pequena foi cortado. Ele sentia o tempo se esvair. A farda não o protegia mais, nem a lei, nem o mundo. Ele estava só. Meses depois, os 2 ex-policiais permaneceram presos, longe da vida que conheceram. Ambos haviam perdido o emprego, a reputação, a família, a liberdade. E o que era pior, tinham sido despidos da própria identidade. O orgulho que um dia os moveu se transformou em vergonha que os consumia. No silêncio das celas, o preço da injustiça e do preconceito fora pago. Era um fim que refletia não só o destino deles, mas o peso de um sistema que por tanto tempo negou o valor de vidas negras. Anos se passaram desde aquela noite fatídica em que Alana Brooks foi algemada injustamente na porta de seu próprio apartamento. O episódio chocou uma nação inteira, revelando de forma brutal as fissuras profundas de um sistema policial permeado pelo preconceito e pela arbitrariedade. Mais do que um caso isolado, aquela prisão injusta tornou-se um espelho desconfortável que refletia uma realidade que muitos preferiam ignorar. No começo, a comoção foi enorme. Protestos tomaram as ruas das maiores cidades do país. Movimentos sociais e ativistas elevaram suas vozes, exigindo mudanças urgentes. A mídia não deixou o caso esfriar e as redes sociais viralizaram as imagens da prisão, transformando Alana em um símbolo vivo da resistência contra o racismo estrutural. Mas a mudança real, como sempre, mostrou-se lenta e cheia de obstáculos. Em alguns estados, a reforma das forças policiais começou a ganhar corpo. Novas políticas foram implementadas. Treinamentos obrigatórios para agentes sobre viés racial, protocolos de abordagem mais rígidos e a criação de ouvidorias independentes com participação da sociedade civil. Organizações não governamentais, incluindo a ONG Ela Mora Aqui, fundada por Alana, passaram a receber apoio governamental e a atuar diretamente em programas de capacitação para policiais e campanhas educativas em escolas e comunidades. No entanto, em outras regiões, as resistências se fizeram sentir. Políticos conservadores e sindicatos policiais argumentaram contra o que chamavam de excessos nas reformas. Alegavam que o controle excessivo prejudicava o trabalho dos agentes e enfraquecia a segurança pública. O medo do politicamente correto virou um escudo para manter velhos hábitos e práticas arraigadas. Alana acompanhava tudo com a atenção de quem sabe que, para derrotar o racismo, é preciso muito mais que leis no papel. É preciso mudança cultural. Por isso, ela dedicou-se a ir além das lutas jurídicas, investindo em educação, diálogo e empoderamento das comunidades negras. Seus discursos em escolas e universidades emocionavam jovens que, pela primeira vez, ouviam uma voz que validava suas dores e sonhos. Em delegacias, seu olhar firme e suas palavras desafiavam policiais
a repensar seus preconceitos. Em reuniões políticas, sua presença impunha respeito e cobrava compromisso real. Ela nunca esqueceu o que sofreu e usou essa dor para abrir caminhos para outros. Enquanto isso, os ex-policiais Keller e Morris enfrentavam o peso insuportável de suas ações dentro das prisões. Keller, marcado pela perda de tudo, emprego, família, honra, mergulhou num silêncio amargo, isolado e consumido pelo orgulho ferido. Morris, depois da tentativa de suicídio, travava uma batalha silenciosa contra a culpa e a depressão profunda, lutando para encontrar algum resquício de humanidade em meio ao desespero. Suas famílias também carregavam as cicatrizes dessa história: o divórcio, a rejeição social, o estigma. O preço que pagaram não foi só pessoal, foi coletivo, um reflexo da dor e das tensões que uma sociedade marcada pela desigualdade racial enfrenta todos os dias. Nos bairros onde Alana cresceu, nas praças públicas, nos corredores do poder, sua história passou a ser contada não só como uma tragédia, mas como uma chama de esperança. Ela mostrava que a luta contra o racismo não é uma batalha individual, mas um compromisso de toda a sociedade. E, mesmo diante das dificuldades, a certeza que carregava era inabalável. A transformação verdadeira só seria possível enquanto as vozes silenciadas continuassem a ser ouvidas, enquanto o direito à dignidade fosse garantido para todos, sem exceção. Hoje, Alana Brooks é mais que um nome nas páginas dos jornais. É um símbolo vivo de resistência, coragem e renovação. E seu legado, construído sobre o alicerce da injustiça que sofreu, inspira gerações a não desistirem da luta por justiça, igualdade e humanidade. Enquanto Alana reconstruía sua vida e se tornava símbolo da luta antirracismo, o episódio de sua prisão injusta desencadeou consequências que iam muito além da superfície. A ligação que ela fez para seu pai, o diretor-geral da CIA, não apenas salvou sua liberdade naquela noite, mas também colocou o caso sob a lupa de agentes federais altamente treinados e implacáveis. Desde os primeiros momentos, a CIA viu no incidente algo mais do que um simples abuso policial. A forma agressiva e racista como dois oficiais locais abordaram uma cidadã com conexões tão poderosas levantou suspeitas. Haveria infiltração, corrupção ou conivência dentro daquela delegacia? Ou talvez interesses obscuros ligados a investigações sigilosas que Alana nem sabia que seu pai conduzia? Por isso, uma equipe especial de agentes federais foi designada para acompanhar o caso. Entre eles, o agente Marcos Reis, um veterano com reputação de não aceitar injustiças, e a agente Rachel Lee, especialista em operações de campo e inteligência. Eles mergulharam nas sombras daquele sistema policial corrupto. Suas investigações revelaram que Keller e Morris não eram apenas racistas. Estavam envolvidos em atividades ilícitas, como conluios com grupos criminosos para silenciar denúncias, manipular evidências e proteger interesses escusos que ultrapassavam as fronteiras do bairro onde ocorreu a prisão. Mas a verdade, como sempre, tinha um preço. Marcos e Rachel começaram a receber ameaças anônimas. Suas casas foram vigiadas. Informantes desapareceram misteriosamente. O caso se tornou um campo minado, onde a linha entre justiça e perigo se estreitava a cada passo. Alana, mesmo fora da investigação direta, sentia o peso da perseguição indireta. Sua segurança precisou ser reforçada, e os encontros com seu pai passaram a acontecer em lugares secretos. Em meio a esse cenário, a equipe da CIA arquitetou uma operação arriscada para expor os corruptos dentro da polícia local e os esquemas criminosos que alimentavam a máquina de violência. A ação envolveu infiltrações, escutas clandestinas e perseguições por ruas pouco iluminadas. Em uma noite tensa, Marcos e Rachel conseguiram capturar provas decisivas, mas quase perderam a vida em um tiroteio durante a prisão de um dos chefes do esquema. A repercussão dessa operação abalou as estruturas não só da polícia local, mas de todo o sistema de segurança pública. No centro desse turbilhão, Alana se tornou um elo vital, não apenas por ser filha do diretor-geral da CIA, mas porque sua coragem abriu portas para a verdade.
Ela sabia que sua batalha era parte de algo maior, onde política, poder e justiça se entrelaçavam perigosamente. Mesmo diante das ameaças, do cansaço e da dor, Alana não desistiu. Sabia que sua luta era pelo futuro, para que nenhuma outra mulher negra tivesse que passar pelo que ela viveu. O caso de Alana Brooks ficou marcado não apenas como um escândalo policial, mas como o ponto de partida para uma guerra silenciosa contra o racismo institucionalizado, onde agentes federais, ativistas e cidadãos corajosos enfrentavam juntos sombras muito maiores do que imaginavam. Na madrugada de uma terça-feira fria e silenciosa, Marcus e Rachel se preparavam para a fase final da operação. Depois de semanas de investigação, eles finalmente tinham provas suficientes para desmantelar o esquema que prendia a polícia local em uma teia de corrupção e racismo. O alvo era um galpão abandonado na periferia da cidade, ponto de encontro secreto dos policiais corruptos com membros de uma facção criminosa. Ali seriam feitas as transações ilegais e planejados os ataques contra ativistas e denunciantes. O diretor-geral da CIA, pai de Alana, coordenava a ação remotamente, junto com outras equipes de agentes federais. O plano exigia precisão cirúrgica, invadir o local, prender todos os envolvidos e garantir que nenhuma vida inocente fosse ferida. Enquanto se aproximavam, Rachel transmitia pela rádio. "Cona, entrada pela lateral está liberada, Marcos. Equipamento pronto." Marcos assentiu, o rosto tenso. Ele sabia que tudo poderia explodir em segundos. Quando a equipe irrompeu pelo galpão, a surpresa foi total. Mas não demorou para os criminosos reagirem. Houve troca de tiros, gritos e correria. Rachel se abaixou atrás de um container, revidando com precisão, enquanto Marcos avançava para capturar um dos líderes da quadrilha. Um policial que aparecia nas gravações como cúmplice direto na prisão de Alana. No meio do caos, um tiro disparado de uma arma escondida quase atingiu Marcos, que caiu no chão, ferido no ombro. Rachel correu para socorrê-lo, enquanto um outro agente prendia o suspeito. A adrenalina era tanta que, mesmo com a dor, Marcos segurou firme a algema que iria prender seu algoz. No final, a operação foi um sucesso. Vários policiais foram presos, documentos comprometedores foram apreendidos e o esquema desarticulado. Nos dias que se seguiram, o caso ganhou ainda mais força. A mídia divulgava cada passo e a pressão sobre as autoridades para que a reforma policial avançasse era gigantesca. Mas Keller e Morris, os dois ex-policiais que haviam iniciado tudo com a prisão injusta de Alana, estavam irremediavelmente perdidos. Na cadeia, Keller se recusava a falar, enquanto Morris tentava se recuperar dos traumas, sem saber se conseguiria perdoar a si mesmo. Enquanto isso, Alana visitava seu pai no escritório da CIA, onde eles conversavam sobre os próximos passos. O diretor sabia que a vitória ainda era parcial, porque, no fundo, a luta contra o racismo e a corrupção era diária e implacável. "Sua coragem mudou tudo, Alana. Mas o que enfrentamos ainda é só o começo", disse ele olhando nos olhos da filha. Ela respondeu com firmeza. "Não vou parar, nem enquanto houver um só policial que olhe para uma pessoa negra com suspeita." O caso de Alana Brooks tornou-se um marco histórico, ensinando que a justiça não é apenas uma questão de leis, mas de coragem, resistência e verdade. A partir dali, novos protocolos foram implementados, agentes foram treinados para agir com respeito e empatia, e a fiscalização interna ganhou reforço real. E apesar das feridas abertas, das perdas e dos medos, o legado que Alana construiu iluminou caminhos para uma sociedade que sonha com um futuro mais justo, onde ninguém mais precise ligar para o diretor-geral da CIA para garantir seu direito de existir. Alana Brooks caminhava pelo mesmo corredor do prédio onde tudo começara, mas agora com um passo firme e o olhar sereno. Atrás dela, uma multidão de vozes unidas ecoava sua mensagem, e à sua frente, portas se abriam para um futuro que antes parecia impossível. A injustiça que a marcou era uma cicatriz profunda, mas também o fogo que alimentava sua luta. Cada lágrima derramada, cada momento de medo,
havia se transformado em força, em coragem, em esperança. Ela sabia que não venceria sozinha, que a batalha contra o racismo e a violência policial era longa, complexa, cheia de nuances e desafios. Mas a certeza de que era possível mudar o mundo um passo de cada vez a mantinha de pé. Enquanto observava jovens ativistas, agentes de polícia repensando seus métodos e famílias negras encontrando voz e respeito, Alana sentia que sua dor não fora em vão, que cada luta, cada batalha tinha um propósito maior. No silêncio daquele instante, ouviu uma mensagem que seu pai, diretor-geral da CIA, lhe enviara antes da última reunião. Você é a prova de que a justiça é mais do que um ideal. É uma chama que nunca se apaga. E assim, com a chama da esperança acesa em seu coração, Alana Brooks seguia adiante. Não como vítima, mas como guerreira, iluminando o caminho para que nenhuma outra mulher precisasse temer a própria casa, a própria pele, a própria vida. Porque no fim, justiça verdadeira é isso: o direito inalienável de ser quem se é, sem medo, sem culpa, sem silêncios. E essa luz, enfim, ninguém jamais poderia apagar. Alana Brooks jamais esqueceria aquela noite que mudou sua vida para sempre. O som das algemas, o olhar desconfiado dos policiais, o frio do concreto sob seus pés. Tudo ficou gravado na memória, como uma ferida aberta. Mas daquela dor nasceu uma força que ultrapassou o medo e a injustiça. Com o apoio inabalável do pai, diretor-geral da CIA, e a coragem de uma equipe dedicada de agentes federais, Alana não só recuperou sua liberdade, mas também se tornou o símbolo de uma luta muito maior. A batalha contra o racismo institucionalizado que ainda corrói a alma das forças policiais. A prisão dos dois policiais corruptos, Keller e Morris, trouxe justiça, ainda que tardia, e expôs a podridão de um sistema que clamava por reforma. O sofrimento deles na prisão, a perda da reputação, o isolamento e a tentativa de suicídio mostraram que, no fim, ninguém escapa do peso de seus atos. Mas a verdadeira vitória foi de Alana e de todos aqueles que, inspirados por sua história, passaram a exigir mudanças reais. A sociedade começou a olhar com mais atenção para as vozes negras, para os gritos silenciados por anos. Aonde ela mora aqui, floresceu, transformando dor em ação, trauma em esperança. Alana sabia que sua missão não terminava ali, porque o racismo não acabaria da noite para o dia. Mas cada pequeno avanço, cada protocolo reformado, cada jovem que se sentia representado, era uma luz no fim do túnel. E assim, mesmo diante da brutalidade, da injustiça e das cicatrizes do passado, Alana Brooks escolheu seguir em frente. Com coragem, determinação e a certeza de que a luta pela igualdade e pelo respeito é a luta mais humana que existe. Porque justiça não é privilégio, é direito. E ninguém jamais poderá